diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Se não estiver na Flórida, me corrija, Paulo. Estamos tratando justamente de um pedido da Associação de Magistrados que solicitou a expulsão daquele desembargador aposentado, Sebastião Coelho, que participou de uma sessão no Congresso Nacional em que ele pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Sua avaliação, Paulo, bem-vindo. Eu acho que seu microfone está fechado. Tá mesmo. Obrigado, Daniel. Boa tarde a você, boa tarde aos meus amigos aqui dos Pingos nos Is, boa tarde a vocês que estão nos acompanhando em casa. Eu estou na Flórida, sim. Eu estava fazendo jiu-jitsu, depois saí para assistir o Jogo do Brasil e o pessoal aqui no Valente Brothers me cedeu a biblioteca deles para eu fazer essa edição aqui nos Pingos nos Is, que eu não poderia deixar de comentar assuntos tão importantes quanto esses que estão acontecendo no Brasil todos os dias, né? Cada dia é uma bomba nova, como o Roberto acabou de falar, para a gente desarmar, né? E o que eu achei oportuno dessa bomba, especificamente, que me chamou a atenção no primeiro momento, foi o seguinte: quer dizer que a gente pode, então, expulsar magistrado que defende decisões que a gente considera ilegal? Vale também para ministro do STF? Porque se valer, aí nós temos uma boa saída, né? Ou será que só vale para ex-desembargador, só vale para quem não está no topo da cadeia alimentar? Né? Porque desrespeito, decisão, pode discordar da forma, da visão do desembargador Sebastião, mas não tem como discordar que o Supremo Tribunal Federal está violando, não é qualquer lei, mas é a lei máxima, que é a nossa Constituição. Eu vou além, está violando certos aspectos que são supraconstitucionais, como, por exemplo, o próprio sistema acusatório, que é uma das peças fundamentais, um dos pilares do direito ocidental. Nosso sistema acusatório, que se usa nas democracias ocidentais, é uma evolução ao sistema inquisitório, que por si só já foi uma evolução. E esse vem sendo violado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a Associação do Magistrado, nunca vi dar um pio a esse respeito. Nunca vi a Associação de Magistrado, por exemplo, emitir que seja uma notinha contra o fato de que há decisões do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, a decisão contra o Roberto Jefferson, que não permite ao réu, não sei se o Roberto Jefferson é réu, porque não sei se tem ação, não sei se o termo correto é réu ou se o termo correto aí é investigado, mas não permitiu ao investigado acesso ao próprio advogado, uma coisa que nunca vi na vida. Uma coisa que, na verdade, ninguém nunca viu na vida. Quando eu conto aqui nos Estados Unidos que isso aconteceu, que existe uma decisão escrita por um juiz, né, no caso um ministro, dizendo que para ter acesso ao advogado o sujeito precisa ter autorização da corte. Eu explico isso aqui, ninguém acredita, mas a Associação dos Magistrados não fala absolutamente nada, está tudo bem para eles. Também não vi a Associação dos Magistrados falar nada a respeito da mentirinha, mais uma mentirinhazinha assim, uma mentirinha boba do ministro Alexandre de Moraes, de que os advogados dos investigados nos inquéritos que ele tira lá da cabeça dele, que eles têm acesso que os advogados têm acesso aos autos. A Associação dos Magistrados não fala nada. A OAB fez o questionamento, o Alexandre de Moraes mentiu, e mentiu comprovadamente, porque há advogados que mostram isso de forma detalhada, até tem publicação de livro. E, no entanto, a Associação de Magistrados está tudo bem para eles. E aí eu me pergunto, e aí faço aqui uma provocação amistosa aos meus amigos e colegas Fernão e Roberto Mota. O Mota disse que a associação não representa a categoria, tem muitas associações que não representam a categoria. O Fernão fala que a maioria do judiciário discorda, vai contra os abusos que o Supremo Tribunal Federal comete.
Eu não acredito em nada disso. Eu acho que o judiciário é problemático como um todo. Nós estamos vendo o problema maior no Supremo Tribunal Federal, porque é óbvio que é a faceta mais visível. Mas por trás disso, existe uma mentalidade por trás do nosso judiciário. A forma como enxergam a lei. Né? Já falamos aqui sobre interpretações progressistas, interpretações teleológicas, interpretações que não são textualistas ou originalistas do texto construído pelo legislador. O que significa isso em bom português? Significa que o juiz acha que ele pode interpretar a lei da forma que ele quiser, de acordo com o propósito que ele quer atingir. Isso é um nome bonito, interpretação teleológica, é isso que significa. O propósito, o fim que o juiz quer atingir, permite que ele interprete de forma bastante criativa a lei. Então, isso é um câncer, isso é um problema, porque a lei, o rigor da lei é a única amarra que o juiz tem. Então, no momento onde ele perde essa amarra, imediatamente ele passa a ser um ditador. E nas instâncias inferiores do Brasil, primeira instância, segunda instância, nós temos pequenos ditadores tomando decisões absurdas em todos os dias, decisões a respeito de disputas comerciais, decisões a respeito de custódias de crianças, decisões a respeito de aborto, decisões a respeito de soltar bandido, porque são interpretações progressistas, bastante criativas da lei. Então, acho que esse é um momento oportuno para observar o quanto que, o tamanho do problema. Ora, um exercício de imaginação aqui, só para vocês entenderem, a gente vai falar aqui sobre, está na nossa pauta, se eu não me engano, para falar sobre uma possível indicação do Supremo Tribunal Federal que o Lula faria, na mulher do Chico Buarque. Está nas notícias hoje, por todo o Brasil. Eu fico pensando, o que aconteceria se nós nos livrássemos desses juízes atuais, dos ministros atuais do Supremo Tribunal Federal? Vamos dizer que artigo 142, sei lá, qualquer teoria mais maravilhosa que alguém quiser inventar, saiu, removemos, nos livramos de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí temos que nomear novos ministros. Vocês acham que o resultado seria muito melhor do que o que a gente tem aí? Vejam a dificuldade que o presidente Bolsonaro teve para encontrar bons nomes. Deixa eu reformular. Para encontrar nomes que talvez não sejam tão ruins quanto os outros, mas que até agora não abriram a boca para dar um ai a respeito dos abusos que os colegas vêm cometendo. Falam menos do que falava o ministro Marco Aurélio. Esses foram indicados pelo Bolsonaro. Então a gente percebe que o buraco é mais embaixo. O buraco não é nem no judiciário, é na formação legal que os brasileiros têm nas escolas de direito. Eu acho que essa situação aqui expõe um pouco disso.